Daí eu coloco vocês lado a lado aqui. Boa noite a todos. E aí, gente? 19 horas 56 minutos. Estamos começando mais uma live do Rei. Hoje com uma temperatura aqui muito atípica. Nós estamos aqui em Atibaia com 9 graus. Ô Rui, com quantos graus você está aí no Rio de Janeiro agora? Aqui está com 18, mais ou menos. 18, 20. E meu querido Victório, aí na Bahia, quantos graus? Aqui tem uns 23, mais ou menos. Ah, então vocês estão bem melhor que eu aqui. Estou com frio, até coloquei minha guirlanda antiga aqui do Manchester United, o tempo que foi campeão da Champions. Eu mais cedo estava em Teresópolis, lá estava mais frio. O pessoal descia a serra, eu senti uma diferençazinha da serra, quando cheguei aqui na praia, estava um pouquinho mais quente. E hoje a gente tem um assunto super relevante, que são os fundos imobiliários. Dois dos melhores especialistas do Brasil estão aqui para vocês, e eles vão alinhar tanto as vantagens como as desvantagens entre fundos imobiliários e, no caso, ações aqui, né? E vai ser muito interessante ver eles colocarem as suas considerações com relação aos fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário, Rui, me tira só uma dúvida. Você voltou a ter ainda fundo imobiliário na carteira ou não? Não, ainda não. Ainda não, né? Porque a gente está naquela que você desfez toda a sua carteira em dezembro do ano passado, foi isso? Dezembro, comecinho de janeiro o restante, por causa da liquidez. Exato. E o Victório tem uma carteira e tem fundos imobiliários, né, Victório? Tenho sim. Diversificado ele. Não, ele é super diversificado, que nem eu, né? Agora eu vou colocar os meninos um lado a lado, certo? Para nós se igualar aqui, e aí a gente vai começar. E depois, gente, olha, eu quero que vocês coloquem número 1 para imagem e som bons, tá? Para a gente começar com uma tranquilidade aqui a nossa live. E aí a gente começa, e no final da live, se vocês quiserem tirar as suas dúvidas, serão feitas as perguntas e os dois meninos estarão respondendo, né? O Rodrigo Rodrigues, que você falou aqui, o Rui, tá aqui, ó, é o primeirão aí da... Aí. Tá ali, ó. Tudo bom, Rodrigo? Beleza? Marlon, Bruno, José Humberto, o Mamed, seu canal financeiro, tá aqui também. Bom. Tem bastante gente. A gente vai juntar, vamos esperar para começar 8 horas, senão o pessoal acaba perdendo, né? Boa noite, gente. Bom, vamos colocar todo mundo aqui apostos para vocês verem. Vitória no meio, eu do lado esquerdo da sua tela e Rui das Neves do lado direito. Vamos começar a falar aqui de fundos imobiliários, vantagens e desvantagens, ok? Vou mostrar aqui, em homenagem ao Will, já que estamos falando em fundos imobiliários, olha o tamanho da criança. Nossa! Aliás, você me fez lembrar um negócio, o senhor Douglas Ribeiro, que agora está com um bar de rock lá em Socorro. Ele está me devendo uma maquininha financeira que ele guardou para mim lá de aniversário. Uma 12C? Vou fazer um jabá para ele. Todos em Socorro. Aí, já vi aí, acabei de ver que o nosso amigo aqui tá na cerveja. Tá na cerveja. E pela cor é um pouco encorpada, né? Pela cor. Que cerveja né? Pode fazer o jabá aí, não tem problema. Aqui é encorpado ou é de milho ou de cevada? É uma de malte dessas. Mas não é nenhum especial, não. Não. Aí, já que falaram aqui, olha o que eu ganhei, Will. Da neta mais velha. Google pra quê? Rui sabe tudo. Pergunta. Meu aluno é um herói. Antes que alguém me pergunta, isso aqui não é vinho, hoje não é vinho. Eu fiz uma bebida aqui caseira, que o pessoal chama de amarula caseira.
Antes que alguém pergunte, ela tem cor de chocolate, mas eu já vou logo dar a receita básica. Enquanto o pessoal vai chegando aí, ó. Isso, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 200 ml de leite, 400 ml de conhaque, uma colher de essência de baunilha, que eu não tinha essência, botei uma colher de sorvete de baunilha para disfarçar, e 3 colheres cheias de chocolate em pó, batido no liquidificador, que é igualzinho a marula, respeitando, lógico, a proporção, né? E pouco alcoólico, diria eu, né? Muito bom. Para encarar aqui o Will, para encarar o Vitório. E o pessoal olhando, cara, só no álcool. O Vitória, nós vamos tirar ele do sério já. Vitória. O David chegando aí. O David aí, eu vou começar com uma pergunta. Ó, o Henrique, nosso advogado, nós estamos bem. Bruno Balabalian, Lambert, Marcelo Torres. É um contato nosso aí, ele é amigo do Vitório, e ele também, de vez em quando, eu converso com o Zap, com ele, muito legal. O Marcelo está desde o começo. Eu gosto do Marcelo, porque o Marcelo ele tem uma visão assim, muito realista das coisas, entendeu? Ele tem sempre comentários, eu leio os comentários que ele coloca sempre depois das lives, ele está sempre conosco lá, tá? Legal. E o David, beleza, David? E aí, garoto? Não perde uma. Tava tirando foto o dia todo no grupo hoje. Tá muito bacana. Tá feliz, né? 8 horas e 3 minutos. A gente tá praticamente com 50 pessoas aí. A gente vai começar aos poucos. Inicialmente, eu vou fazer uma pergunta para vocês que me vem, assim, à mente. E eu acho que é muito cabível fazer essa pergunta no dia de hoje, em 2020, final de agosto, né? Sinceramente, vocês dois, primeiro, Vitória, tem espaço para colocar fundo imobiliário hoje na carteira, sim ou não, e o porquê desse sim ou não? Começo eu, né? Vamos lá. Eu vou tentar ser objetivo, tá? Okay. Eu acho que sempre tem espaço, né? Eu não acredito em timing de mercado, em tentar acertar o momento, né, exato de comprar. Então, assim, eu acho que sempre tem espaço para a gente comprar fundo imobiliário. Inclusive, eu compro. A minha estratégia é todo mês comprar um pouquinho, né? E aí eu vejo qual é o segmento, qual é o fundo que faz mais sentido, e coloco um pouquinho e vou montando essa posição, né? Não vou montar essa posição de uma vez só, eu vou gradativamente montando e tenho essa estratégia de hold, né? Ser hold, né? E hoje os dividendos também já dão um reforço considerável aí nesse processo de reinvestir. Agora que há algumas questões que me incomodam no momento, sim. E a principal delas está relacionada ao juros, né? O que vai ser do juro de longo prazo com o contexto que a gente está vivendo aí, né? É muito complicado. Realmente, você tem que colocar um fundo imobiliário com uma margem de segurança muito maior, né? A gente não sabe o que tem por vir, né? Rui das Neves, a mesma pergunta. Olha, antes de tudo, a gente tem que falar que aqui não há nenhum debate, né? Aqui é um bate-papo entre amigos, não há nenhum tipo de ideia de confronto, que às vezes alguém pode pensar, não tem, né? Zero isso. E a gente tem que lembrar o seguinte: o Vitório, eu considero ele como especialista, tá? Ele, inclusive, já montou o site que ele apresentou aqui, e um site muito legal. Ele tem muito entendimento de cada fundo, dos imóveis e tal. E eu apenas sou um investidor que cria, investidor que fala mesmo que tem que falar. Então, são visões que não são iguais, porém, todas as visões, nós três, são pró-cotista. Isso aqui é a nossa convergência.
Eu acho que a FI sempre cabe na carteira e sempre tem momentos. Concordo plenamente com o Vitório que não existe time, momento certo. Não. Tá? Só que cada um tem uma idade, cada um tem uma situação financeira diferente, tem projeções, tem riscos diferentes, né? E situações momentâneas. Quer dizer, eu, por acaso, não estou com fundo imobiliário no momento, mas isso não quer dizer que eu não gosto de fundo imobiliário. Eu tive uma situação que eu vendi, e quem acompanhou aquela live, que foi uma das lives que mais teve visualizações no seu canal, né, Will? Eu expliquei tecnicamente o porquê. E eu, naquele momento, eu consegui adiantar anos de yield. Então, eu não tenho tanta preocupação de estudar nesse momento, porque eu ainda tenho alguma dúvida sobre a tributação. A tributação que possa sair. Tá? Mesmo podendo sair, não pode ter dúvida. O Vitório eu já senti que ele acha que pode não passar por todo o valor pequeno, né? Que ele falou em off para a gente, que ele até pode comentar. Mas como eu estou no Brasil, e como até o passado é incerto, como dizia o ex-ministro Malan, e o próprio Arthur sempre fala isso, né? Eu não confio nos nossos políticos, então eu prefiro aguardar um pouquinho, entendeu? Mas se eu tivesse comprado, eu teria comprado os shoppings. Os shoppings já nessa fase agora, porque eu sempre digo aqui que eu gosto muito mais do Idem Cost que o yield. O yield é momento. Acho que o Idem Cost é muito mais importante, tá? E teria que ser olhado com muito mais carinho pelas pessoas. Então, a grande jogada e no modo de vocês entender hoje são os FIIs de shoppings que tiveram com os shoppings fechados, tiveram uma desvalorização tremenda, né? E pode ser que seja o primeiro a voltar a performar melhor e pagar, né, os seus cotistas. De uma certa forma, acho que sim, né? Então, Vitório, vamos começar a colocar a bola no chão aí, né? Que esse ano tá tão estranho, cara. Ver o Vasco como líder do campeonato. Aí é muito estranho. E o seu travante chamado Cano é rápido. E o Bahia em quarto lugar também. E o Bahia em quarto. Então, é demais. E eu, quando torcia pelo Flamengo, que hoje não torço por mais nada, acho que tá lá em último ou penúltimo, sei lá. Tá demais. Falar. Eu até desisti do Cartola. Eu era bom pra caramba no Cartola ano passado. Eu entro em alguns Cartolas pagos aí, né? O pessoal tá tirando sarro, tô lá atrás, velho. Tá demais o negócio. Mas, voltando. Assim, ô Vitória, qual que seria a maior, vamos dizer, a maior vantagem que o fundo imobiliário traz consigo e o porquê que o investidor deve comprar fundo imobiliário, na sua opinião? O que te atrai mais no fundo imobiliário quando você olha em relação a uma ação ou outras ferramentas do mercado de capitais? Cara, eu acho que o fundo imobiliário tem a grande vantagem da acessibilidade e da liquidez de investir em imóveis, né? Boa parte das pessoas não pode acessar o mercado imobiliário comprando um imóvel real, né? E ainda assim você tem uma série de riscos associados a ter apenas um imóvel, né? 100% de vacância ou 100% de ocupação, né? Tudo aquilo que a gente já conhece, né? Então, esse lance de você poder comprar com pequenos valores, cotas de bons imóveis, que oferecem um fluxo de caixa relativamente previsível, né? Eu acho que essa é a grande vantagem. Ainda mais num ambiente de juro baixo. O grande problema é que, se a gente soubesse que o juro vai ficar baixo por um bom tempo, seria muito mais fácil investir, né? Mas como o Rui falou, aqui no Brasil é muito complicado, é uma montanha-russa, né? Sobe e desce. Então você fica com medo de entrar, né? Enfim. Eu não aposto nisso, tá? Eu e o Rui a gente vem falando, quando a taxa Selic foi caindo, 2,25, agora 2, né?
A gente sabe que não é sustentável, né? É uma questão aí de tempo, a gente ficar ali na série que em 6,5, que é a metade ali, né? O teto da meta, né? Mas, de qualquer forma, os fundos imobiliários é um belo investimento frente à renda fixa, frente à poupança. Eu vejo muita gente guardando dinheiro no colchão, dinheiro na poupança, né? E é bem complicado. E Rui, me diz aí, o que te atrai mais no fundo imobiliário? Que é a vantagem? Eu olho o fundo imobiliário como um capim de uma fazenda, entendeu? Você come, corta, os animais comem, você corta, nasce de novo, os animais cortam, come, e ali está sempre gerando renda. Eu acho que é a minha colocação sobre fundo imobiliário. Gosto muito, todo mundo sabe que é minha essência, parede. Sou muito desse esquema aqui. Ô, Vitório, agora no segundo momento, você acha que a questão de você avaliar um fundo imobiliário, que é uma coisa que é fácil, é muito mais fácil que avaliar uma ação, isso seria também uma vantagem para o nosso investidor inicial de não entrar, por exemplo, numa ação e comprar um fundo imobiliário que tem uma volatilidade também menor, né, sente menos o ruído do que as ações? O que você acha em tudo isso daí? Tem um estudo, né, que mediu a volatilidade dos fundos imobiliários e o número aí que se convencionou, né, é de que a volatilidade dos FIIs está em torno de 1/3 da volatilidade das ações, né? Então, assim, sem dúvidas, eu acho que a porta de entrada na renda variável para quem quer se ambientar nesse mercado, né, quem quer começar a colocar um pé e começar a se desenvolver, né, desenvolver o mindset que é necessário para você ter sucesso no mercado no mercado financeiro, né? Então, sem dúvidas, é a porta de entrada. Oi? Bom, eu acho o seguinte, a pesquisa que o Vitório disse, realmente ela existe, só que eu acho que ela está um pouco defasada. A entrada de novos CPFs, tá, na Bolsa em manada, não orgânica, né, tipo plano B, eu acho que provou que a volatilidade diminuiu. A pesquisa que o Vitório alencou aqui, eu acho que está um pouquinho fora. Os FIs 2020 não são mais FIs de 2018, 2017. Tá? Mudou muito o contexto de tudo. Entendeu? Até a própria volatilidade. Você vê que a Bolsa caiu em média 40% no topo, não, eu sem maneira de falar do topo, no fundo, e os fundos imobiliários desceram mais ou menos 20%. Então, você vê, foi 50%. Entendeu? Então, essa fase agora provou que a volatilidade não é mais igual como na outra pesquisa. A pesquisa tem que estar tem que ser mais atualizada. Você acha que isso daí, essa questão, Rui, ela traz mais cuidado na hora do seu investidor analisar o fundo imobiliário, já que você falou, né, que os ativos não são iguais, e não são mesmo, né, de 18 para cá, em 20, né? Isso traz mais dificuldade para o investidor inicial em fazer a sua avaliação e colocar o seu aporte em fundo imobiliário? É o Vitório ou sou eu? Perguntou para mim, né? Eu acho o seguinte, os novos eles não conhecem passado. E o problema que está acontecendo é que eles olham um yield. Eles olham um yield. Eles olham para a renda fixa e olham para o yield. Então, ele não tem essa experiência, a maldade, o traquejo de olhar histórico de 3, 4 anos. Ele, no máximo, ele olha um ano. Tá? Quando ele vai em sites especializados, como do nosso amigo Vitório, que aí ele vai lá ler, mas ele só lê, ele acaba seguindo o site com uma regra e acaba, na minha opinião, até se deixando tutelar pela opinião terceira.
Entendeu? Eu acho que os sites como o Clube FI, como o Top FI, Fund Explorer, eles deveriam ser locais para estudo. Para estudo, para você ler, analisar, ver a opinião. Já o do Vitória, por exemplo, tem opiniões lá, tem várias opiniões do pessoal e tal. E opinião, todo mundo tem. Você imagina se fosse todo mundo igual, né, Vitória? Todo mundo pensasse igual, que seria o contrário. Entendeu? Então, o que pode ser bom para mim pode ser bom para o outro. Entendeu? Então, eu acho que a volatilidade ela não está sendo vantajosa, não. É vantajosa para nós que temos mais experiência. Sim. Entendeu? Que não compramos na alta e não vendemos na baixa. Claro. Né? Ô, Vitória, você vê essa dificuldade nos fundos imobiliários de 2018 para 2020, essa diferença que o Rui linkou no seu comentário, e realmente fica mais difícil para o investidor que vai entrar pela primeira vez nos fundos imobiliários? Até isso que o Rui falou, e eu acho que ele tem uma certa razão, é justamente uma questão de preocupação, né, que a gente tem com quem está vindo da renda fixa e não tem essa noção, né, de como os preços podem variar, né, e o que é que influencia, o que é que acaba determinando essa variação, né. Então o sujeito está lá fazendo uma comparação assim, indevida, né, do yield com a rentabilidade nominal de uma renda fixa, né. Ele não sabe que se o juro longo subir 1%, ele vai ter uma perda a mercado, né, no valor da cota significativa, para que o yield se adeque a esse novo juro longo, né. Já que a rentabilidade de um fundo imobiliário, ela é a rentabilidade padrão, né, que vai ser essa do juro longo, digamos, 3,5%, 4%, né, mais um prêmio, de acordo com o fundo que a gente está comprando, né. Então, se essa taxa de longo prazo, que esteve em 2,8% algum tempo atrás, né, hoje já estamos falando de 3,6%, para ela chegar a 4,5% daqui para ali, aí estamos falando de 1%, né. Esse 1% vai provocar uma queda no preço das cotas, para que o yield, né, suba para compensar esse aumento da taxa de referência, né, do fundo imobiliário. Então, assim, o investidor da renda fixa sabe que isso pode acontecer? Provavelmente não, né? Não. Então... explicando para quem não tem conhecimento, que não pelo pessoal do chat aqui, pelos nomes a gente vê que quase todo mundo já é macaco velho, mas tem muita gente nova aqui. Juros baixam, né? Juros baixam, cota sobe. Juros sobem, cota desce. É uma matemática mais ou menos assim que ele quis explicar. Entendeu? A renda ela não estica, né, Rui? A renda ela permanece a mesma. É verdade. O que vai variar é o preço da cota para ajustar essa rentabilidade. A cota subindo é que vai mexer no yield. Entendeu? Agora, Will, tenho que lembrar o seguinte, o Vitória, quando veio da última vez aqui, ele não colocou essa observação. Ele é especialista em renda fixa. Tem um livro na Amazon. Aqui. Tem a dó, tem que mandar o livro para mim. Eu coloquei até nessa capa. Olha aí. Tá no Amazon. Vai me mandar, eu vou fazer uma live. Tá lá na Amazon, pô. Ele esqueceu de falar na live, que ele veio para falar do site, né? Acabou que você também não sabia. Aqui, ó. Falou, Anderson. Aí. Anderson não é mole, não, rapaz. Ô, Rui, para a turma que não tem muito tempo, deixa eu só ler aqui. Esse livro eu escrevi em 2015, na época do impeachment. Aí tem aqui, não sei se dá para ver, a tabela de rentabilidade do Tesouro Direto. Eu vou ler para vocês. Fique à vontade. Para a turma ver como é que é Brasil. Né? O Brasil, como é que é, né? Aulão. Quanto era a Selic? 14,25 na época. Hoje tá o quê? 2, né? 2. Sabe quanto é que era o prefixado? Você lembra? Eu não quero nem lembrar disso. 16,34% ao ano. Jesus. Você dobrava seu capital em 5 anos em termos líquidos, não é nominal não, viu?
Sabe quanto é que era o juro longo aqui na época que eu escrevi o livro? E eu não quis fazer uma reedição, porque eu acho esse gráfico maravilhoso, Satanás. 7,57 o juro longo. Hoje é 3,6, né? E tava lindo para fazer marcação ao mercado, não? Eu tenho um título aí dessa época que está dando hoje 200%. Então. Aí, ó. E tem que lembrar o seguinte, né, Vitório? De 7 para 3 é 50%. Mas de 3 para 7 é mais de 100. Sim. Exatamente. E a alavancagem do prazo, né? Então, tem essa também. Quem nos dá uma aula de marcação ao mercado é a Marília lá da Norte. Ela é espetacular, Vitório. Eu vou trazer vocês, vou trazer você. Só pra você. É um prazer, eu me lembro dela da época da Empíricos, né? Nossa Senhora. Ela é um passeio, ela é uma aula, velho. E eu quero que você traga esse livro aqui. Olha, eu vou cobrar, porque você vem aqui para falar sobre o livro e as pessoas adquirirem esse livro. Anderson, aliás, coloca de novo para nós o link da Amazon para o pessoal entrar lá e adquirir o livro, por gentileza. Qual que é o nome do livro, Vitória? Tesouro Direto Simplificado. Tesouro Direto Simplificado, Victório Amoedo. Olha, tá aí, gente. A turma menospreza o poder que isso tem, né? Que a renda fixa. Mas aquilo ali é fantástico. Renda fixa não morreu. Não morreu jamais. Ela só tá. Ali, só. Tá na UTI ali por oxigênio. Não, tá sendo empurrada. Ela tá tentando. Mas o pior é que aqui no Brasil é uma sacanagem tão grande que os caras vão empurrar, ela vai embora para cima. Isso sim. Vai. Bate velho. A gente que é mais velho lembra no programa acho que era do Jô Soares, né, que o cara falava assim, pegava aquele negócio de açucareiro, né? E como é que os juros? O pessoal aqui é mais novo, mas a gente viu muita coisa, né, Vitória? A gente viu o Overnight, lembra do Overnight? Eu era um garotinho, né? Então, Overnight. Mas eu me lembro. Eu tive dinheiro preso do Collor. Meu pai não. Não sei o que aconteceu. Meu pai não tinha mania de guardar em banco dinheiro, cara. Ele rodava muito dinheiro. Daí ele ficava comprando terreno, comprava Brasília, sabe? Escarraiada, velho. Eu me lembro. Comprava dinheiro preso. Ou comprava dinheiro preso. 50%. Eu me lembro de meu pai. Meu pai indo numa concessionária comprar um carro novo que custava mais barato que um carro usado. É difícil de entender. Exatamente. Se ganhava dinheiro. Para mandar embora. Se ganhava Você dinheiro. comprou um carro novo hoje para receber daqui a um ano e ele era mais barato do que um usado, né? Era uma confusão, né? Você não sabe o que é isso, não. Eu falo assim, Rui, você falou que o negócio de questão imobiliária, né? Eu sinto não ter 5 anos a mais, porque senão eu tinha segurado tudo que o meu pai juntou. Porque era muito fácil comprar terra. A terra não valia nada. Nada. Absolutamente nada. Hoje, um pedaço de chão qualquer é muito caro. Entendeu? Então, é muito complicado. A gente veio de uma cultura onde quem conseguia produzir, conseguia enriquecer realmente. Por isso que eu estava falando para o pessoal, Vitório, acho que vocês dois, até uma pergunta minha para vocês, a Bolsa de Valores, o mercado de capitais, ele não é para deixar ninguém milionário. Na minha concepção, ele vai te fazer o que você for de melhor no seu trabalho profissional, ele vai fazer com que os juros compostos trabalhem para você. Entendeu? De uma maneira, daquela coisa da resiliência. Eu só venci na Bolsa de Valores, e aí continuo galgando esse caminho, porque a resiliência é saber que aquilo dá certo. E ano a ano eu multiplicava mais o meu aporte. Então, por isso que eu falo seguramente, as pessoas que procuram isso para ficar milionário do dia para a noite, não existe isso. Eu acho que nos dias de hoje, Vitório, por exemplo, a minha vida custa 5 mil. A vida do cara ali que entrou custa 5.
e o cara consegue guardar cerca de 20 a 25% desse dinheiro. Meu cálculo é simples. Se o cara fizer uma maratona ali de 1,5 décadas, talvez ele tenha 3 vezes mais o custo de vida dele hoje. Entendeu? Porque o pessoal tem muito aquela questão, ou Buffett, ou Barsi, isso não existe mais. Tanta força, tanta energia, e dificilmente vai haver um cara sair do raiz, do zero, da Bolsa de Valores a chegar bilionário. Vai ser difícil. O que vocês acham disso? Bom, eu particularmente, eu penso que se você quer realmente ficar rico, é pelo seu trabalho mesmo. Né? Não vai na bolsa achando que você vai tirar o bilhete da loteria, não, porque vai se frustrar e talvez você perca dinheiro, né? Provavelmente você vai perder dinheiro, né? O dinheiro, ele, quando você consegue ser superavitário, né? Você consegue gerar uma reserva mensal com consistência, né? E você aplica esse dinheiro, você obtém uma renda extra, né? É mais uma fonte de renda para você alavancar o seu patrimônio, né? Mas o principal realmente é o trabalho. É claro que assim, a sorte, ela também tem um fator aí nos investimentos, né? Às vezes você entra numa boa empresa, assim, quem botou 5 mil na Magalu e segurou, hoje teria dinheiro, muito dinheiro, né? Sim. Mas a gente sabe que é difícil. Mas uma diversificação, ele não ia ficar milionário. Não. Exatamente. É um caso atípico, né? Você não vai dar um all-in na Magazine Luiza lá atrás. Isso aí né? Não faz sentido e você provavelmente não conseguiria manter ela até hoje. Mas quem colocou 5 mil e foi levando, né? Teria um bom dinheiro, né? Vitória, o pessoal quer isso. Infelizmente, esses novos entrantes em CPFs, eles acham, e o pior não é a mídia, né? Agora todo mundo fazendo disclaimer, né? Eu tava falando pro Rui dessa questão da CVM, porque a Cogna, porque... Então, gente, a gente tem que ser mais verdadeiro com relação a isso. Isso sempre existiu, gente. A gente não pode ser responsável por aquele que tem a mesma energia do meliante, do cara que, às vezes, ele tem a mesma cabeça de tirar o dinheiro daquele cara. O cara vai se ele quer. Ele tem mais de 18 anos, ele acaba indo atrás dessa situação, achando que vai ficar rico do dia para a noite, usa ferramentas perigosíssimas, que são as opções e outras coisas mais, e acaba entrando pelo cano. Viu? Isso Você falou, isso aí eu me lembrei de um episódio que envolve essa mesma figura, né? Sim. Da Cogna. Na época que eu comecei a investir, que foi lá para 2010, né? Eu comecei realmente que foi o caso da Mundial, eu não sei se você lembra. Hoje de manhã, o Bruno Macedo, que está aqui, nosso amigo aqui, ele fez a chamada da live dele de manhã. Quem comprou Comba levou vara. Aí eu coloquei lá, infelizmente levou uma alicatada, desculpa o trocadilho. Se eu não me engano, era 10 centavos a ação da Mundial, sei lá, e foi para R$2 ou foi R$4, né? O meu advogado e meu sócio, que é o Henrique, ele perdeu muito dinheiro nela. A voz do além? A voz do além? A voz do além, perdeu. Fala aí, para eles aí, Henrique. O Henrique queria entrar com uma ação e tal, mas é tudo uma questão da gente ver que as pessoas elas têm a sua autonomia. Eu até falei pro Rui, Rui, os caras fazem essa questão de disclaimer, por quê? Nós estamos num país democrático, eu sou investidor, você também, o Vitório tem a sua profissão, que é ligada a números, é ligada a matemática, é ligada às coisas certas, a gente tem que dar a nossa opinião, ninguém está recomendando nada, nós só estamos colocando como educação financeira para que as pessoas não repitam os mesmos erros e não venham chorar no final, entendeu? Porque o pessoal acha que vai ficar rico do dia para a noite e não vai. A única blindagem que existe no mercado de capitais é uma coisa chamada conhecimento e autonomia. É verdade. Duas coisas. Não acredite. Por favor. Deixa eu aproveitar aqui, em cima do que
nós estamos aqui no linha de raciocínio. Vitório, você acha que nós estamos num momento correto dessa forçação de barra de crescer os fundos imobiliários a qualquer preço? Com essa, como você comentou aqui, da taxa a curva de juros que pode acontecer? O momento, ele, assim como nos IPOs, né? Tanto o IPO para fundo imobiliário, os follow-ons, né? Que são as emissões dos fundos imobiliários, como os follow-ons das ações e IPOs de ações, né? Eles surgem justamente quando eles começam a surgir com muita intensidade, é um sinal de que a gente tem que ter cuidado, né? Quem já está há muito tempo no mercado sabe disso, né? Que o pessoal está aproveitando o momento para realizar posições, para faturar alto. A gente tem que pensar o seguinte: se você tem uma empresa e você quer vendê-la pelo melhor preço possível, né? Então você vai esperar um momento em que você vai obter o melhor resultado possível vendendo essa participação, né? Seja via IPO, seja via follow-on, né? Então o investidor ele tem que ter essa maturidade de saber que é justamente um momento que talvez não seja o mais interessante para aquele investidor de longo prazo, né? Verdade. Pois é, porque eu me preocupo muito. A gente já falava aqui quando. Opa, peraí. Dayholder tá aí. Professor Dayholder. Opa, muito obrigado, professor. Aliás, eu tive assistindo seus vídeos, o Dayholder, e eu achei que o canal tá belíssimo, sensacional. Como o canal financeiro também, eu tenho que agradecer a esses dois canais que ajudam a gente a divulgar de maneira correta, né, o nosso mercado de capitais. O canal Dayholder com o material dele diário das empresas, aquela maneira que ele demonstra as compras, sim, tal. Eu assisti ele é o melhor canal hoje. Eu assisti ele no final de semana. O melhor conteúdo que tem hoje, na minha opinião. Eu fico muito orgulhoso de, às vezes, eu participei algumas vezes lá, fui chamado com o maior orgulho, entendeu? Muito legal. Mas vamos lá. Mas o que me preocupa muito, eu sempre falei, na época dos cabelos brancos, né, o Will, a gente falava que eles estão fazendo muita subscrição de novo, tá? Com essa conversa de ter que crescer. Se nós estamos tentando sobreviver, tá? Se o brasileiro em geral está conseguindo salvar empregos, conseguindo salvar as empresas, somente os fundos imobiliários é que tem que fazer um crescimento na indústria. A que preço? A que preço a cap rates menores? A preço que as pessoas não têm condições de fazer todas as subscrições? Tá? Eu acho errado isso, porque, olha, vamos imaginar, a pessoa já está na renda, já está na segunda fase da vida, porque a primeira é a acumulação, a segunda é a fruição e a terceira é a sucessão. Ela já está entre a segunda e a terceira, verdade. Isso. É uma sacanagem. O cara faz um follow-on lá, uma subscrição que seja, aumenta o fundo de uma maneira astronômica, porque não é 10%, 15%, com fundamentando 50%, 100%. Que 200, isso? Né? Aí tudo bem. Existe uma diferença de diluição física e diluição financeira. Na última live eu até mostrei, né, Will? A diferença dela. Eu não estou nem um pouco preocupado de ficar menor no fundo. Não, daí. Quem somos nós, no investidor? Não, mas eles fazem questão de diluir. Diluir os dois. Como diz o do canal financeiro, pode pedir música no Fantástico, a terceira do ano. E a questão que ninguém parece, Vitório, que quer mexer na estrutura de todos os fundos imobiliários, que isso precisa, entendeu? Precisa regulamentar para que, se a gente vê o fundo imobiliário como um produto, para ele ficar mais atrativo para quem vai colocar ele em carteira. Então, parece que eles criam uma nebulosidade ali na frente do investidor,
para que ele entre e não saiba mais nada, porque analisa bem, com essas subscrições uma em cima da outra, realmente o Rui tem toda a razão. A pessoa que entra para um fundo imobiliário para fazer uma carteira previdenciária é prejudicada a cada subscrição. E a gente fica chateado, Will, que logicamente o Vitório não está incluído nisso, porque senão não estaria aqui junto conosco. Mas os pró-gestores, tá? Eu cheguei a ver uma live que eu te mandei o link, tá? Você conhece muito bem a pessoa, chegou a dizer na live: isso é o preço do crescimento. Se o cotista não está entendendo, que ele saia e volte em 2030. Isso é esculacho com o investidor. É esculacho. A gente não pode deixar fazer isso. Não é certo. Se o fundo, que é o cotista, como usou o exemplo Vitória no finalzinho da nossa última live, que eu entrei de abusado, ele disse que a estrela é o dono, que somos nós. Peraí, se o fundo vai crescer e vai prejudicar a estrela, o dono, então não cresça. Não pode ser isso. Temos que crescer a qualquer preço. Crescer temos, mas não a qualquer preço. Tem que ser tecnicamente. As pessoas, Rui, subestimam a... Tem assim, uma preferência pela gestão ativa, né? Mas eu estava olhando aí bons fundos de gestão passiva e você vê uma diferença no comportamento ao longo do tempo da renda. Você vê, por exemplo, um ABCP, que a renda ela é crescente ao longo do tempo. E a maior parte dos fundos de gestão ativa, a renda é constante ou decrescente. Naquela última live eu demonstrei, o ABCP é um deles, né, Will? Os fundos que não tiveram subscrição, entendeu? Bem, gente, nós não estamos aqui falando de monoativo, monoinquilino. Isso aí realmente é alto risco, tá? Nós estamos falando de monoativo, multi-inquilino. Edifícios com vários andares, shoppings com várias lojas, que você acaba tendo, entre aspas, também uma diversificação. A diversificação não existe só em vários imóveis diferentes. Um shopping com 300, acho que o ABC 369 contratos. O ABCP também tem até um prédiozinho de escritórios, né, pequeno. Então, é altamente diversificado nessa parte. Né? Mas agora caiu. Sim, e aí? E aí? É por isso que você tem que diversificar em todos os setores. Tá? Mas os que não tiveram subscrições protegeram mais o cotista. Protegeram. A renda foi lá devagarinho, ou paralisou, ou ela subiu aos pouquinhos. Se foi melhor que a inflação, menor que a inflação, não é um mérito. Pelo menos está crescendo gradualmente. E você tem um fundo que todo mundo acha que é o bambambam, é o que é o melhor de todos, e você com os anos vai perdendo, eu canso de falar, né, Will? Hoje você é um novo cotista, acha maravilhoso, mas amanhã você é um velho cotista. Deixa o juro passar, deixa o juro subir. Isso aí. É isso aí. O que mais me incomoda em toda essa nossa prosa aqui, né, que é lógico que cai nas desvantagens, é que os fundos imobiliários ele não tem o que todo o mercado deveria ter, que é uma competitividade entre eles, né? Dá uma impressão de um acordão, é uma coisa assim que vamos jogar tudo lá em cima e o pessoal vai comprando, entendeu? E isso é muito ruim, cara, porque tem alguns fundos aí que permitem ter uma performance melhor. E se você escolhe, né, até o Vitório falou aí com relação a alguns que a gente possa olhar com mais carinho, mas na maioria deles parece que a gestão ela está voltada para si próprio, não para os cotistas, né? É uma coisa terrível. Tem um episódio, viu, recente, né? A gestora 20, né, anunciou que ia reduzir um terço da taxa, mas ninguém seguiu, né? As demais, né? E aquele negócio, né? Eu acho até que foi mais para enganar trouxa, né? Porque a 20 tem feito umas besteiras aí que, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que idolatrar uma atitude que tinha que ser básica, padrão. Mas a gente tem que mudar os valores, né? Sim.
Sim, foi espontâneo, mas isso não teria que ser... Como é que eu posso dizer? Teria que ser quase um sentimento de obrigação. Eu acho que as pessoas não entendem, né? Que a gestora, ou seja, tem diversos fundos, né? Não vamos falar nome, né? Não precisa. Mas, enfim, tem diversos fundos de shopping que não estão pagando dividendos. Mas a taxa está sendo paga. Né? Seus gestores estão recebendo. Seus gestores estão recebendo. Isso é uma falta de, assim... É porque muita gente não sabe, nem entende o que está acontecendo, né? Está investindo, mas não sabe o que está acontecendo. Há uma tese que agora estão tendo que trabalhar muito, porque estão tendo que... Peraí, mas a função é o quê? Estão fazendo caridade? Quer dizer, a gente investe, eles recebem a taxa e o proprietário do imóvel zero. Né? Isso assim, eu acho que isso tem que mudar. Tem que mudar, né? Eu acho que tem que ter mais transparência, né? O fundo imobiliário, ele falta um pouco de transparência com relação a isso. E daí você fala, aí os caras alinkam 4, 5 bambambãs aí do mercado, que infelizmente tem um viés, né? Aí os caras dão call, não é call, é call. O pessoal fala call é vaca, é call. Um call para comprar ativos e acontece mais ou menos, mas de forma legalizada do que aconteceu com o rapaz lá com o negócio da compra. Entendeu? As pessoas compram sem saber e no final das contas todo mundo fica com o panetone de lata e o coitado do cotista toma na fuça, né? E é isso que acontece. Will, o David Perillo, ele disse o seguinte, isso aí nosso especialista de renda fixa está aí, mas eu vou dar uma opinião como investidor. FIIs de papéis atrelados ao CDI vão se favorecer com a alta da Selic? Na teoria, sim, mas você tem que lembrar que a cota, o Vitório lembrou, juros sobem, valor nominal da cota cai. Entendeu? Então, será que fica elas por elas? Será? Aí entra o tal do valor patrimonial, 1 por 1, 0,9, 1 por 2. Entendeu? Por favor, Vitória. Agora sobrou a bola para você, filho. Está no meio campo. Para falar sobre o CRI aí, o CRI se beneficia, né? Porque após, né? Aí acaba que melhora aí um pouco a renda. Né? A renda. Tem um efeito também na cota, né? Tem um efeito da cota. Depende do duration lá, né? Do título. É uma conta bem difícil, né? Rui, o Vitória é o nosso Rodriguinho. Ele é o Com Bahia. Certeza. É o Rodriguinho do Corinthians. Joga na área. Você é Vitória? Vitória, né? Aí eu fico estranhando. Bahia lá em 4 lugar. Teve um menino aqui que pediu aqui um fundo. Filho, a gente não vai falar hoje de ticket, tá? Nós estamos falando em geral. Entendeu? Mas então, qual que vocês alinkam aí a principal desvantagem? É toda essa bagunça? A gente começar a falar, e eu queria mesmo vocês dois aqui, o Rui, eu sei mais ou menos a opinião dele. Cara, por que não correio eletrônico para todos os cotistas? E esse negócio, chega um monte de papelada, um gasto desnecessário, uma coisa, sabe, tenebrosa, né, para nós. O que você acha, Vitória? Eu acho que está na hora... Eu vou te falar a verdade, o que me incomoda mais não é nem esse negócio da cartinha, mas é o fato de não ter assembleia eletrônica, porque aí sim haveria uma participação mais efetiva e menos controle, né? Porque a gestora, de certo modo, ela tem que ter, para manter o fundo sob sua gestão, um controle das assembleias, né? Então, se você tem uma menor participação, um menor percentual é suficiente para manter esse controle, né? Ô Rui, dentro dessas andanças dos ativos aí, você achou uma mosca branca no fundo dessa sopa aí? Diria assim, pô, esse fundo aqui é legal, hein? Tem muito fundo legal, filho. Tem muito fundo legal. Que você vê que o cara tá trabalhando realmente de uma maneira decente. Sim, tem muito. O problema é que quem poderia ajudar, que seria os influenciadores, como você disse aí, não ajudam. A gente percebe, Will,
uma mudança de postura dos últimos 2 meses para cá. Entendeu? Eu até desafio o pessoal todo aí. Vão nos vídeos desse povo que protege gestor. Não precisa ir muito longe, não. Vão de novembro para cá. Faça uma maratona. Bota lá 1,25, 1,50 e vejam o que eles falavam sobre os gestores. Vejam o que eles falavam sobre laudo patrimonial. Para não olhar o laudo patrimonial, não. Está subindo a cota? Calma, que novo laudo vai vir e vai subir mais alto. Eu sempre fui bom e vencido nisso aí, viu? Todo mundo dizia que não serve para nada. E eu sempre fui... Olha, ele pode ter viés, pode ter tudo, mas ele tem que pelo menos servir com uma referência exagerada, porque eu não acredito nos laudos. Inclusive, Vitório, eu sou expressamente a favor que todo laudo patrimonial tivesse disponível no RI, que não se consegue o raio dos laudos. Se for Nem de todo fundo divulga, né? Nem todo fundo divulga. Não, mas eu quero ler o PDF. Ué, nós não somos os donos, não pagamos? Ué, não é o gestor que não é na taxa de gestor que entra o laudo. O laudo Essa questão da contabilidade é um negócio, assim, no meu dia a dia no trabalho, né? Aí você vê muitas coisas. Você junta a contabilidade com o direito, aí você tem um mundo onde tudo é possível. Né? As lacunas. As lacunas. Aí a contabilidade, ela migra, né, o IFRS migra para a questão do refletir o valor de mercado da empresa. Né? O objetivo é que você leia as demonstrações e tenha uma noção real de quanto vale o patrimônio da empresa, no balanço. Né? Aí você tem aquela coisa do valor justo, né? Os bens são avaliados pelo valor justo e tal. E aí, essa semana veio um caso de uma empresa de construção, não sei se vocês acompanharam, né? É melhor não falar. Não. Então, aí quer dizer, o sujeito avaliava uma obra com uma subjetividade, assim, como se tudo... Como o pessoal faz valuation de empresa, né? Num futuro maravilhoso, né? Então, ele fazia no balanço dele uma avaliação dos ativos que ainda estavam em construção, que, assim, o correto realmente é que você mantenha aquilo ali, assim, no meu entendimento, né, pelo custo, até que você ponha isso no mercado e, de fato, veja, ainda mais ativos, assim, muito subjetivos o valor, né, e veja, de fato, quanto é que aquilo vai gerar de renda, qual seria o valor justo daquilo ali, numa situação mais adequada, né. E aí você joga o valor da empresa lá para cima, né? O valor do patrimônio. Sim, a ação vai junto e tal. Você está falando da vilinha, né, Vitório? O pessoal já descobriu, já. Então, assim, a contabilidade, ela é subjetiva. E aí, vindo para o nosso tema, né, dos fundos imobiliários, essa subjetividade, no caso dos fundos imobiliários, ela é bem menor. Né? Uma coisa é você fazer um projeto de que vai, né, fantástico, que vai ter um valor agregado maravilhoso, tal. Outra coisa é você ter um ativo que gera renda. Né? E com base nessa renda, você vai determinar um valor presente. Aí há espaço para subjetividade, porque há premissas nesse cálculo, taxa de juros, taxa de desconto, né? Vacância. Qual vai ser a vacância média dentro de 10 anos e considerando a perpetuidade? Qual vai ser a inflação? Tal. A realocação depois da vacância. Exato. Então, assim, tem subjetividade no laudo? Tem, bastante. Mas ela é bem menor ainda do que na contabilidade, né? Mas aquele valor é um valor âncora, que a gente tem que... Assim, não dá para ser 50% mais. De jeito nenhum. Né? Não dá, porque também não é um software, né? Não, o Vitório tá falando uma coisa que o cara tá fazendo uma... É como se o Vasco ganhasse as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e ganhasse o Campeonato Brasileiro invicto. É mais ou menos isso que os caras fazem na contabilidade. Eles não vê premissa, eles não vê percalço, eles não vê nada. Por quê? Porque quem que vai pagar a cota do negócio? Entendeu? É isso que é o problema, cara. E em cima disso, além da facilidade de conseguir ver laudo,
eu acho que ele teria que ter, nos de tijolo, o valor intrínseco do imóvel. Isso eu falo muito, né, Will? O valor intrínseco, que é onde começa a base de tudo. Exatamente. Que nós sabemos na locação de imóveis, é um percentual do valor intrínseco. Então, tem que ter o valor intrínseco e do lado o valor da subjetividade. Que quem não sabe, não esses nomes aqui, mas quem vai ver, gente, os laudos é uma projeção de 10 anos do imóvel, o imóvel mais a renda, tá? E na cabeça que eu digo que é uma análise técnica de chute, é técnica de chute, entendeu? Que o cara avalia o imóvel pode ficar no meio do caminho vazio, na vacância, depois quanto tempo aquela região volta, só que durante 10 anos, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um ano. Entendeu? Esses laudos todos, na minha opinião, que foram feitos até dezembro, eu continuo batendo na tecla de tijolo, estão furados, totalmente furados. Entendeu? E outra coisa que o Vitória falou, eles colocam sempre numa teoria mais. Então, não pode se pagar nunca acima de 1.0. Ele não pode ser uma referência, não. Ele teria que ser o topo, o máximo imaginável. Na minha concepção, eu como investidor. Claro. E eu bati muito nisso, né? Quando eu vim para cá, eu batia. Eu vim nos canais dos amigos, eu avisei muito isso. Gente, é uma subjeção. Se já está complicado acreditar nisso, imagine 1.4, 1.5, 1.6, 1.8. Só comparar ele com o yield com renda fixa, está errado. E não é. E é um negócio que você vai colocar dinheiro nele, é um dinheiro que é seu, um dinheiro que é suado, e é um dinheiro para o longo prazo. Porque não é uma questão que você possa trocar essa posição rapidamente. Se você comprou uma certa quantia, você tem que pagar imposto de renda. Então, você desmonta uma posição numa coisa que estava totalmente errada. Por isso que a transparência dos fundos imobiliários tem que ser maior. Né? Ô, Vitória, eu quero a sua opinião, eu sei a opinião do Rui. O pessoal está perguntando muito sobre os FOFs. E falaram de um FOF. Deus, o livre. Da até arrepio quando eu falo de FOF. Banco Inter está lançando um FOF com taxa muito menores que os outros FOFs. O que vocês dois acham? Bom, vou primeiro eu, né? Vamos lá. Eu não tenho muita atração pelo FOF, né? Já pela estrutura jurídica que ele tem, né? Então, assim, para mim não faz muito sentido. Né? Ainda mais a gente que está estudando uma coisa, né? Acompanha o mercado e tal. E não faz sentido você pagar a taxa, né? Historicamente, eu vi um estudo de uma menina que manda muito bem nos fundos imobiliários. Você conhece a Nayara do Não Seja Manada, né? Tem uns vídeos bem legais. Ela falou justamente, fez um estudo do histórico da rentabilidade dos gestores dos FOFs e viu que não foi melhor do que um investidor amador, né? Que comprou os fundos e manteve na carteira. Né? E então, FOF assim, comprando FOF, Vitória, o que você acha do gestor? É tripla taxa, né? Jesus Maria José, velho. Não, e a carteira é bem esquisita, né? Se você olhar a carteira deles, tinha um que estava cheio de RBVA, né? Era a maior posição, né? Explicado. E o camarada, olha só, em tese, quando os FOFs começaram a aparecer, era o quê? Era a pessoa que não quer ter aquela renda ativa, não tem tempo, bota o dinheiro num FOF para uma atividade profissional. Então, o cara, entre aspas, está terceirizando o cérebro dele e comprando o cérebro do cara. Mas aí o cara que já tinha que ser o cérebro comprado, ele compra o cérebro do outro. Mais um. Impressionante. E está acontecendo agora, Vitória, não dá, eu não aguento. Fundo imobiliário de papel, que tem função de banco, né? Entre aspas, uma função mais ou menos de banco, tá? Comprando fundo de papel.
E o camarada ganhou um título como... Olha, que eu vim aqui fazer uma live da porrada, você lembra? Lembro. O cara tem 30% de um outro fundo de papel. Pelo amor de Deus! Esses FOFs, cara, eles tinham que ir lá embaixo, acabar com isso aí, entendeu? E esse que você comentou, até o Bruno Macedo, o nosso querido Seu Canal Financeiro, ele em off, ele até perguntou se eu queria fazer uma live para falar sobre esse fundo. E eu disse para ele, olha, eu não estou estudando, tal, eu passei por alto. Tá? Eu até peço desculpas ao Bruno, não fique chateado comigo, porque eu acho que para falar tem que ter capacidade. Mas um pouquinho que eu li, agora depois que ele me deu essa chamada, cara, eu estou torcendo que ele dê certo, para ele acabar com uns 80% desses fundos de FOF aí, acabar com essa farra. Porque ele vai conseguir ser um FOF automático, seria mais ou menos um ETF, pelo que eu entendi. Fez um índice e ele mesmo vai se trocando igual o ETF, pagando dividendo. Entendeu? Agora, o único problema dele é se ele começar a pegar o P/VP 1.3, 1.4, 1.5, porque todo mundo vai achar que ele é bom, depois ele fica estragado. Eu acho que... Eu não sei qual que é a cultura nessa criação desse dispositivo, né? Ressalto, a minha opinião, tá, gente? Minha também. Eu sou investidor. O Vitório é um especialista. As posições são diferentes. Tudo é minha. Rui, mas é muita preguiça o cara comprar um FOF, né? É muita preguiça, né? Pô, é jogar areia no olho, pô. Vai lá, estuda um fundo imobiliário, escolhe o setor, ou o nível, papel, tijolo, o que você quiser, e coloca dentro a porta. Não faça isso. Não, a turma quer a via mais rápida. Não, porque vai ser espetacular, porque você vai dar um yield, né, catastrófico. Por que você acha que a turma compra o FOF, hein, Vitória? Eu fiquei intrigado com esse negócio do FOF comprando FOF. E aí eu fiquei pensando assim, por que ele fez isso, né? Que lógica é essa? Eu tentando dar onde advogado do diabo. Eu não vou trabalhar não, deixa eu trabalhar para mim. Tentando dar onde advogado do diabo aqui, né? Porque, assim, eu tô acostumado, assim, às vezes, no meu trabalho, né? Você vê uma situação e você, isso aqui não tem jeito de... Isso é crime. E tá certo, né? Mas aí você vai lá e se surpreende, que às vezes tá certo. Cara, né? Bom, hein? Enfim, não dá aí eu fico tentando aqui, me esforçando para tentar, né? E assim, a única coisa que eu vejo é o seguinte: o sujeito viu lá aquele FOF e olhou que ali dentro, o que tem ali dentro tá mais barato do que comprar aqui fora. O cara é melhor do que eu! O cara é melhor do que eu! É espetacular. Fora isso, eu realmente não consigo compreender. Nesse mercado aqui. Will, se o especialista não sabe, não entender, imagine eu, você que somos somente investidor. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. E o cara ganha prêmio, os caras ganham prêmio. Cara. Vai perguntar alguma pergunta capciosa quando o cara tá ganhando prêmio. Né? Os caras ficam bravos, tira a gente do ar, cancela, entendeu? Esse mercado, gente, não é, sabe, as pessoas têm que ter um pouco menos de preguiça. Tem nego que compra MXRF12 pensando que é fundo imobiliário. Isso é, sabe... De fumo! Olha, tá 10 centavos. Porra! Cara, direito de subscrição, santo. Não compra. Fumo! Vamos falar do tributo, né? Que eu acho que é uma coisa... sim, que é uma coisa que... É um fantasma, né? Que assusta muito. Vai lá, Vitória, você começa aí com a questão, se você acha, né, que desde o nosso querido Romero Jucá, que nós estamos aí rodeando essa questão da tributação aí, tanto nos fundos imobiliários como no mercado de capitais também, nas ações. Fala aí. O Romero Jucá entendia muito ele entende. A parte fiscal, né? Tributária, né? Enfim. Essa questão do tributo, eu acho que é um grande fantasma, né? Ela veio e foi positiva, mas também quando sai parece que, né, que é pior do que se não tivesse vindo, né?
porque ela gera uma distorção tremenda, né? E algum dia ela vai sair, né? É fato. O investidor tem que estar ciente de que essa base aí vai ser tributada, né? Agora, é uma questão que a base de cálculo do aluguel, ela é mal administrada, né? Assim, porque é muito dispersa. Questão do ponto de vista privado, as relações de locação, elas são muito pulverizadas e é muito difícil de você controlar, né? Então, assim, tem uma boa parte das pessoas, elas não pagam tributos em aluguéis, né? E aí você vai para... Geralmente o que tem a tributação é quando tem uma pessoa jurídica envolvida. Isso. E essa pessoa jurídica, ela faz uma retenção, né? Então você tem aí uma distorção, o mercado ele é bem distorcido, né? Alguns pagam, outros não, é muito frouxo isso, né? Essa gestão dessa tributação, né? E aí você tem um fundo imobiliário que é isento, que é um atrativo, né? E o governo, como é que ele vê essa relação, né? Aí do ponto de vista assim, do governo, aqui é um exercício de imaginação, porque a gente pega os números e ter uma opinião pessoal, né? Porque eu não posso falar formalmente por instituições e tal. E eu falo aqui, Vitório, né, investidor, né? Como é que eu vejo essa situação? Para o governo, ainda é uma base de cálculo que não é interessante. Ela não vai fazer muita diferença. A gente pega aí, a gente tem um mercado em torno de 90 bilhões, né? Por aí, né? Sim. 90, sim. Que é um mercado pequeno. É um mercado bebê, né? Ainda. Eu fiz um estudo em relação ao PIB. Nos Estados Unidos é 7 vezes maior essa relação, né? Em relação ao PIB. Os fundos imobiliários têm aí um patrimônio que é 7 vezes maior do que o nosso em relação ao PIB, né? Em fundos imobiliários. Então, se a gente tributar, você pega aí esses 90 bi, aí você vê que o rendimento ele está em torno ali de 5% ao ano, 6%, né? Então você pega aí 9 bi, estão falando de 4 bi e meio, 5 bi de base de cálculo, de renda, né? De renda gerada. Aí você aplica uma alíquota em cima dessa base de cálculo, vai dar algo em torno de 700 milhões, não chega nem a 1 bilhão, né? Sim, isso para o mas governo... não está pensando para o futuro, não? Porque se está crescendo, a bola de se virar 10 bilhões, não tenha dúvida de que vai valer a pena, né? Agora a gente tem que fazer uma análise de custo-benefício, né? Tudo bem, é uma base de cálculo fácil de tributar, você dá uma canetada aqui e vai arrecadar esse dinheiro efetivamente, né? E vai ferrar 20% das cotas de todo mundo na lata, na hora. Isso. Vai pegar esse dinheiro e vai botar no caixa. 700 milhões não dá nem nada para pagar o aumento. Para você ter ideia, eu vi, o STF custa acho que 1 bilhão por ano, algo em torno disso aí. Mais você não paga nem o STF, entendeu? Não. Então, é pouco dinheiro para o caixa da União. E aí você vai ver o lado negativo. O lado negativo ele é bem grande, né? É bem significativo. Porque você deixa de incentivar um mercado imobiliário de grande porte, né? De obras de grande porte, tipo shoppings, né? Vai ficar mais difícil de fazer um shopping, né? Porque vai ter menos gente para comprar, menos gente para investir, menos CRI para financiar, né? Mas a gente tem que lembrar também, Vitório, que eles querem tributar tudo. É CRI, é CRA, querem acabar com os 20 mil de isenção que o pessoal não sabe, esses 20 mil de isenção está desde 94, tá? Os 20 mil de 94 não é o mesmo 20 mil de hoje, não. Eles querem acabar com tudo. Eu estou tentando ver o lado negativo, né? Então você vai dificultar o financiamento dessas obras, aí você piora indicadores de emprego, piora indicadores de arrecadação também relacionados a essa atividade imobiliária, né? O INSS da turma da construção civil vai deixar de entrar, o imposto de renda desse pessoal aí, né? Então, assim, não é só entra 700 milhões. Deixa de arrecadar outras coisas também e você prejudica o mercado de trabalho, você prejudica... Então, assim, hoje, essa equação, a meu ver, aqui eu, Vitório, eu vejo que é desfavorável para a tributação. Mas não tenho dúvida que no momento em que isso aí se tornar relevante, vai ser tributado, né?
Eu para mim, particularmente, seguindo a linha que o Vitório está traçando, eu acho que o governo ele pensa assim, que hoje é desfavorável, ele pode tentar inflar esse mercado aí em meia década para se tornar favorável e ter mais gente que não vai ter porta de saída para isso e vai ter que aguentar esse 20% na cara e não arrecadar 700 milhões, mas arrecadar 3 bilhões, talvez, aí 5 bilhões de cara, que seria um dinheiro assim significativo. Só que ele tem que promover isso. E tá difícil. Mas você você não imagina, o Vitório fez a conta de menos de 1 bi. Mas aí, qual é esse futuro que você diz? Que teve até um menino aqui que falou, acho que não é agora, mas no futuro com certeza. Não, tá sim. Bom, daqui a 5 anos. Quase 1 bi, mais quase 1 bi, mais quase 1 bi, mais quase, era 5 em 5 anos. Não, então, mas aí ele teria que estimular. Eles vão esperar. O problema é que a oposição e a situação, elas querem. Esse é o problema. Nunca tivemos isso. Os dois lados querem. Mas teria que esperar esse boom que vem, segundo o que está acontecendo. Vamos ver o mercado de capitais como um todo. Que a gente vá para 10 milhões de CPFs aí, tanto em fundo imobiliário como em ações. Eles têm que esperar, eles têm que esperar um pouco. Eu também acho que não, no primeiro momento. Mas eles a curva de juros está aí. A curva de juros estão aí. Então, mas vai ter que esperar um público maior também, Rui, porque se eles taxarem, eles vão dar um tiro no pé. Eles têm todo esse cálculo que o Vitório está falando, porque em contraponto, você não consegue mais o dinheiro das outras coisas. Ele recebe, ele pega agora os 700, 800 milhões, mas ele perde lá na outra ponta, porque aí ele perde toda a questão da construção, toda a questão que envolve. Eu disse, não são só fundos imobiliários, são ações, todo mundo retendo, ele vai fazer o cálculo e vai ver, poxa, tomei na cabeça. Eu podia ter dado uma segurada, esperar os novos entrantes, e aí sim. Mas você não entende, Will, você não entende que tributando não só fundo imobiliário, aí sim seria o patinho feio, mas se tributar tudo, não, o fundo imobiliário continua igual, porque eu vou em cima da tese que o professor Arthur Vieira de Moraes coloca muito. A tributação, quando ela acontecer, ela vai ser de impacto imediato. Tá? Todo mundo vai perder 20% na renda, 20% na cota e tal. Mas depois, no outro mês, as pessoas vão baixando o preço médio tal, e depois vai voltar tudo ao normal. Mas isso é a teoria dele, que eu até entendo. No meu entendimento, o problema é a pancada, que é a covardia. Não, entendeu? Agora, depois ele começa a voltar ao normal, porque não é só o fundo imobiliário. Sim. Mas o problema o mesmo problema que o Vitório aponta com relação aos fundos imobiliários, no meu modo de entender, a gente vai ter maior nas ações. E essa pancada que você toma no fundo imobiliário assusta muito o iniciante. Já está meio... Porque fundo imobiliário ninguém quer colocar na carteira agora, entendeu? É bem por aí. Vou fazer uma consideração, né? Que assim, a gente está falando do ponto de vista racional, né? Racional, exato. E o Congresso tem regras próprias, né? Sim. Assim, às vezes as coisas saem de lá e faz sentido, né? Tem uma dinâmica ali que a gente não sabe o que é. Né? Hoje eu vi uma aí, Vitório do céu. Não, assim, pode ser que por uma questão de briga com o Planalto e tal, sai, né? Sei lá. Enfim, do ponto de vista racional. O que você acha de tudo isso que a gente está aqui discutindo com relação à questão aí? Realmente ainda acho que há uma... Ele não eu acho que o Rodrigo Maia, ele tem uma posição clara de ser contra novos impostos, né? Exato. Então, assim, eu acho que isso não viria com muita facilidade, né? A gente está falando de uma reforma tributária, então pode mudar muita coisa. Mas uma coisa que as pessoas não estão... Vocês falaram aí sobre ações, e as pessoas às vezes não... Pelo que eu tenho visto, né? Da reforma do projeto, mas o projeto quando entra lá vai mudar muito ainda, né? Ainda vai ter muita coisa que vai ser discutida e tal, mas o que está aí em discussão talvez seja até positivo para algumas empresas, né? Me explico. Você tem uma empresa, a gente está falando aí, a ideia
mover uma parte da carga tributária da PJ para o dividendo, né? Não é simplesmente aumentar o dividendo, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa que é pagadora de dividendos, essa mudança ela pode ser neutra, vai depender de quanto ela pagava antes, né? Mas vamos dizer que a alíquota ali efetiva está mais ou menos a mesma coisa, então ele vai pagar menos na PJ e vai pagar na hora que vai distribuir o dividendo. Isso. E aí vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Sim. A neutralidade que eles falam. Né? Mas tem empresas, tem situações, cada empresa tem uma situação. Se você tem uma empresa que não paga dividendos, para ela essa reforma vai ser boa. Tipo umas empresas, tipo assim, uma VEG da vida, né? Que ela paga menos dividendo, retém e reinveste. Se ela vai pagar menos imposto de renda na atividade dela normal, então, e ela distribui pouco dividendo, ela vai diminuir a carga tributária efetiva dela e vai gerar mais valor. Vai ser positivo para essa. É a bola do jogo. Exatamente. Exato. A outra lá que paga uma alta carga tributária, né? Porque também tem muitas empresas que elas não pagam imposto de renda, né? Porque elas têm benefícios fiscais, porque elas têm... Sim, mas é muito pouquinho. É muito pouquinho. Não é tão pouco assim, não. Tem ágios, dedutíveis e tal. Então, assim, essa empresa ela não pagava imposto de renda e agora, na hora que for distribuir, ela vai ter que pagar. Né? Então, é muito caso a caso, né? Vitório, você tem um caso, eu li o livro, eu acho até interessante. Você acha que era possível no Brasil uma taxação única, como o Marco Sintra cita no livro dele? Eu acabei lendo o livro, e é deputado, ele saiu do escopo ali federal, né? Estava entre o pessoal da economia. Você que lidar com tudo isso todos os dias, né? Com essa múltipla questões de tributação, você acha que seria uma saída para o Brasil ter um imposto único e todas as pessoas pagassem entre si, ou você acha que é meio... Qualquer solução simplista é equivocada, né? Porque é muito complicado. Por exemplo, você crê que essa ideia do Marco Sintra, né, por exemplo, aqui eu estou falando Vitória, eu tenho que frisar isso. Aqui a gente está batendo um papo de bar, né? Não tô falando. Sim, até estou falando para você, porque você lidar com isso todos os dias. Eu sou totalmente... Só por lidar. Só por lidar. E não há consenso entre meus colegas, não, né? Não existe isso, consenso é complicado, né? Mas assim, você querer, por exemplo, que a ideia hoje é você criar um imposto sobre transações para substituir a folha de pagamentos, né? Aí quer dizer, eu, você, Rui, vamos pagar um imposto para pagar a folha de pagamentos de uma empresa X. O que é que eu tenho a ver com a empresa X? Não é minha. Não, tem essa. Né? Por que eu que tenho que pagar o imposto da empresa? Tudo bem que o emprego é beneficial em geral, beneficia a economia como um todo, tal. Mas assim, o imposto ele tem que estar... A dona Maria que recebe salário mínimo, vai mandar R$50 pro filho, então vai pagar o imposto. É regressivo, né? Dona Maria que ganha pouco vai pagar o mesmo que quem ganha 1 bilhão, né? Então, assim, é sedutor essa coisa de um imposto que arrecade pouquinho de todo mundo e tal. É lúdico. Mas não vai funcionar porque as pessoas elas vão reagir. É romântico. Elas vão reagir. Verdade. Vão começar a usar dinheiro, né? Vão começar... como uma onda. O que a gente vê aí, você muda aqui, o cara muda também. O mesmo cheque. Você lembra na época que o cheque rolava, postava um cheque, você olhava para o cheque, atrás, um mês e meio o cheque não batia. O cheque o cheque rodava no planeta. A solução real, ela primeiro, há muita injustiça tributária. A gente vê que as pessoas físicas pagam uma carga tributária alta e muitas empresas são isentas, né? Então, cadê a capacidade contributiva, né? Tem grandes empresas aí, não vou citar nomes, mas que têm isenções de todos os impostos. Então, é para o desenvolvimento e tal. Sim, mas e a capacidade contributiva, né? Onde é que fica? Então, assim, eu acho que o problema que a gente tem hoje no Brasil
é que o Estado sempre cresce, e aí a gente tem que pagar, né? A gente, como cidadão, tem que pagar essa conta, né? Então, a questão está em diminuir esse custo, né? E tentar botar uma tributação mais justa possível que a gente possa pagar, né? Porque é complicado, né, cara? O Marcos Peretti avisou aqui, ó, inventaram nós 200 para ficar mais fácil para carregar. É que não é. E o JB tá tentando, e o Guedes tá tentando, mas não tem condição, cara. Num país que sempre... Não, vocês leram aquela carta do Salim Matar, né? Os Sim. liberais do governo cabem numa van. Então. Né? Então é uma luta contra 7 mil famílias. Eu falei pro Rui, meu avô que era alemão falava assim, Brasil não é terra, William, não vai para frente. Lugar que manda 7 mil famílias, mas fala 7 mil famílias, o que é? Jogador de futebol, agora canta pagode. Ele em 90 ele era vivo ainda. Cantor de pagode, jogador de futebol, artistas da Globo e políticos mandam no Brasil. E aí não tem jeito, não vai. Ele falava isso nos anos 90. E ele falava assim... Os países têm esse problema de gasto do Estado. Você vê nos Estados Unidos também, esse juro negativo, ele é um grande problema que um dia vai estourar, né? Porque as dívidas elas estão tão grandes que se tiver uma taxa de juro mínima que seja, ela é impagável, né? Colapsa, né? Não é. Então... Eles estão imprimindo dinheiro. De 2008 até agora, essa pandemia ela só foi mais uma razão para jogar toda a sujeira para debaixo do tapete, porque já estavam aqui já. Você entendeu? Agora o problema, eu acho até legal, ó, eu não gosto da persona, né? Aquele presidente do Uruguai que anda de Brasília. Isso. O socialista lá. Fusca, Brasília, sei lá. Ele falou que é verdade, o capitalismo ele vive, mas qual que vai ser a próxima mutação do capitalismo, né? Qual que vai ser? É o próximo alien. Porque o que eles estão fazendo? Imprimindo, baixando juro. Uma hora, esse remédio vai ficar demais. E o que a gente vai ter? O Mujica, isso mesmo. Ele falou sobre isso e eu achei, assim, genial o que ele disse. O Brasil é complicado. Essa semana, né, você deve ter visto também, Vitória, o Senado querendo dar dinheiro para a turma, nas nossas custas, né, entre aspas, e o Maia salvando o presidente e nos salvando de pagar. Lógico. Aquela vergonha que fizeram no Senado. Porra, vergonha. É isso que o parlamento tem essas regras próprias, né? Ele funciona de uma forma ali que a gente não entende, às vezes, né? Não entende, né? Vitória, você não acha estranho que os fundos de pensão que investiam em desenvolvimento imobiliário, que foram proibidas, que em tese seriam todas, iam virar para fundos imobiliários, elas não entraram? Não é estranho que os altos profissionais qualificados dessa gestão acharam que não é interessante o fundo imobiliário? Isso me intrigou muito na época, porque falava-se muito isso, não, agora vai aumentar a liquidez e os fundos de pensão têm não sei quantos trilhões de reais e não vieram. Não vieram. Não é estranho isso? Você não acha? Ou você está sabendo alguma coisa tecnicamente? Eu não estudei muito a fundo, não. Eu faço parte de um fundo, né? O Funpresp, né? E lá tem alguns perfis, inclusive, o fundo está autorizado a investir 5% em fundos imobiliários, né? Tem uma legislação que regula o limite que o fundo pode investir em cada tipo de ativo. Radicalmente. E não podem mais fazer direto, tem que ser via fundo. Eu acho que pode até uns 20%, se eu não me engano. Aqui eu tô falando, que mudou, hein? Tinha uma regulamentação, eu não me lembro aí de cabeça, mas eu sei que no caso do Funpresp é 5%, né? E assim, eu confesso que eu não tenho aqui domínio dos motivos, mas, se eu não me engano, pessoa jurídica, quando investe em fundo imobiliário, eu não sei se ela... O fundo de pensão, ele é uma entidade que não tem fim lucrativo, né? Mas eu acho que acaba... tem que gerar valor, né? Tem que gerar valor
aos cotistas, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque foi feita muita propaganda, entendeu? Inclusive oh meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora. Ele deu entrevista, espera que eu tenho uma cola aqui na hora aqui. Uma coisa que pode justificar isso, mas eu não tenho certeza, tá? É que Sérgio Beleza. Sei. As pessoas jurídicas, quando elas investem em fundos imobiliários, elas não são isentas o dividendo, né? Apenas as pessoas físicas, né? Eu não sei se os fundos de pensão são isentos. Eu teria que dar uma... Era por caráter regulatório. Eles proibiram os fundos de pensão em investir direto na construção. Eles pegavam o dinheiro, contratavam uma construtora e eles financiavam, entendeu? E elas foram proibidos por regulamentação de investir diretamente só por via de fundo imobiliário de desenvolvimento. Aí modificaram a legislação, foi proibido. E o Sérgio Beleza, né, que foi um dos primeiros, né, dos fundos imobiliários, eu vi entrevistas dele em vários locais falando sobre isso. Não, vamos esperar que agora, por força da lei, eles vão ter que botar esse dinheiro onde? Nos fundos imobiliários. E acabou que não vieram. Aí eu fiquei me pensando, se os caras não vieram, por que será? Por que será? Tudo bem. Bom esse aqui, ó, o que o Isley tá falando aqui. Bom é a Paranapanema. A Paranapanema para os fundos de pensão. Vitória, você acha que derivativos para fundo imobiliário, isso vale a pena? Seria legal para os fundos? Cara, eu não sou um especialista nisso daí, tá? Mas eu acho complicado. A gente vê o que acontece com as ações, né? São movimentos que não fazem o menor sentido. Assim, milhões de ações vendidas, de derivativos vendidos de Petrobras, de Conga agora, né? Isso. E tal. Então, assim, eu acho que é um instrumento interessante de proteção para quem precisa, né? De algum modo negocia com isso. Mas eu não acho que é a finalidade do fundo imobiliário, né? Isso vai gerar uma instabilidade, a meu ver, nas cotações. Exatamente. Você tocou um negócio interessante, porque eu acho o seguinte, qual o melhor sentido dos fundos imobiliários? Vamos lá, vamos pela básica, pela lógica. Por que ele foi criado? Capital ou renda? É renda. A essência é renda. É aluguel. É aluguel, é renda. Estão distorpando a função dos fundos imobiliários. Entendeu? Eu acho que está sendo entorpado isso. Os fundos imobiliários é renda. Assim, quando a gente vê alguns mercados mais avançados, né, tipo os Estados Unidos, eu já vi, tem muitas casas de investimento, muitas gestoras que se dedicam a encontrar fraudes, né? E o próprio mercado se protege das fraudes. E o mercado precisa de um instrumento para ficar vendido, né? Determinado ativo. Né? Por exemplo, aí tinha lá o caso da Enron, por exemplo, né? Aquele caso lá que era uma fraude, né? Aí, por exemplo, um gestor desse que via que aquilo era uma farsa, ele podia ficar vendido e derrubava aquelas empresas fraudulentas, né? Isso já aconteceu várias vezes no mercado americano. Mas não vejo muita utilidade para o nosso mercado, né? Enfim, mas é algo que eu não falo aqui com domínio da coisa, sabe? Eu ainda vou dizer para você minha opinião pessoal. Eu sou expressamente contra aluguel de ação, para ter uma ideia. Eu acho isso uma doideira. Eu acho que não faz sentido prático. Eu tento botar na minha cabeça isso. Tudo bem que eu sou português, mas eu tento pensar. Entendeu? Como é que você pega uma coisa que é sua, você aluga, o cara vende para depois comprar? Pô, eu tento comparar isso com imóvel. Eu vou alugar meu imóvel, o cara vai vender meu imóvel para depois recomprar para me dar? Ah, não, mas não tem número, é igual, mas não faz sentido. E outra coisa, gente, na minha opinião, tá? O cara que aluga com olho grande de um pouquinho mais de yield, ele está trabalhando contra você mesmo. Tu está acabando contra você, cara. Ah, não, eu vou alugar porque me dá mais 0,5%.
peraí, o cara que aluga, ele quer que caia a ação. Se ele aluga de você, vende, porque ele está querendo o quê? Pensando que a ação vai cair, para ele recomprar a ação mais barata e ficar com a diferença, o spread. Então, o cara aluga a sua ação, quanto mais ações alugadas no mercado, mais a pressão vendedora para cair o preço. Mas as pessoas não estudam. Aí vem alguns gurus. Não, gente, olha, vocês podem aumentar a sua renda fazendo aluguel de ações. Olha, é fácil, a corretora é simples, tudo para você. Como se fosse, tá trabalhando contra você. Está trabalhando contra você. Tô errado, Will? Tá certíssimo. Concorda comigo? Eu sou totalmente... Eu nunca aluguei minhas ações. Totalmente favorável. Eu não opero com isso aí. Eu acho... Tem aquele cara que o pessoal fala muito, né? Eu até comprei o livro dele, mas eu não consegui chegar até o final. O Taleb, né? Taleb. Se vocês já leram. Que a estratégia dele de investimento, se eu entendi bem o livro, é apostar numa catástrofe, né? Lógico. Ele fica comprando um pozinho lá, e um dia aquilo... Né, explode. Ele acerta, né? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, Will, quando eu vou... E Vitório, quando eu tento ajudar alguém, as poucas vezes que eu dou aula, tal, ontem mesmo estava dando uma aula para uma menina de 18 anos que está entrando na Bolsa. Eu estava explicando o seguinte para ela. Não é que você esperando catástrofe, nada disso, não tem nada disso na minha cabeça, tá? Eu só posso parecer o Taleb naquela foto que o João montou lá para mim. Bem parecido mesmo. Parecido é mesmo. Mas veja bem, eu estava explicando o seguinte, você que está entrando, você, no fundo, você não quer que a Bolsa suba. E a garota ficou olhando assim, minha cara, como assim? Então. Mas aí eu não vou ganhar? Não, calma, não é assim. Não confunda mercado secundário com a empresa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ruído não tem nada a ver com o que a empresa está vivendo na realidade. Se o mercado secundário, se o Vitório não aceitar vender caro para o Rui, que o Rui não aceitar vender mais caro e o preço ficar mais ou menos... Essa foi o melhor da noite. Essa foi o melhor da noite. O Taleb é um ótimo vendedor de livros, é verdade. É o Paulo Coelho da educação financeira. Vamos lá. Aí, se o preço continuar mais ou menos o mesmo, você com o mesmo dinheiro, com o teu salário, só aumenta uma vez por ano. Você vai conseguir, com o mesmo dinheiro, comprar a mesma quantidade de papéis. Eu usei aquela tese, é acumular papéis. Então, esse negócio de subir a bolsa, o investidor realmente, o raiz, ele não quer essa bolsa subindo que nem... Isso é coisa de especulador. Só que a maioria do cara que diz que é buy holding, ele tem lá tá incorporado, ele tem um negócio lá dentro, um instinto incubado de... E o cara não... Vou começar a falar besteira aqui. Mas eu fiquei com inveja do William aí, que ele entrevistou a fera do Barça aí, né? Ah, sim, o Márcio é amigo da gente, né? Tem que respeitar ali, né? Sim, ele... Sabe o que é? O seu Luiz, ele é uma pessoa especial. É tipo assim, não é um investidor que está ali na sua frente. É uma pessoa que realmente passou por todas as etapas, né, que eu estou fazendo agora para chegar e não se... Eu acho que a coisa mais bonita dele, no caso, ele não se deixou levar pelos aplausos e pelas luzes, né, pelo câmera-ação desse mercado, que a coisa mais triste que existe é isso, você entendeu? Porque a generosidade dele nunca deixou, entendeu? Porque isso não existe no mercado de capitais. Que nem as pessoas que eu trago aqui, as pessoas gostam de mim, eu gosto dessas pessoas. Nem você, ele, e as pessoas que estão todas ali no meu canal. O mercado de capitais é um ambiente puramente, às vezes, muito sujo. Entendeu? Infelizmente, emporcalham o mercado de capitais por ter pessoas que só pensam em dinheiro. É bonito. Você vê os espetáculos que a turma faz. O Rui já viu
O Rui, pra você ter uma ideia, cara, ele trouxe ele aqui no ano passado, ele então começa a perseguir o cara que tá falando a verdade. Entendeu? Mas tem uma coisa que vale a pena. Olha a Lena Roque aí. Perseguiram, tentaram intimidar, tentaram me constrangir. E não é. Eu acho que a gente tem que trazer a verdade. A verdade nossa, como investidor, para não deixar as pessoas perder dinheiro. E é o que o Vitório faz todos os dias no seu site lá. O seu Luiz, cara, é uma luz. Mas só que a turma vê ele como cifra. O pessoal poder tirar tudo que puder dele, vai tirar, entendeu? Só que ele é um cara iluminado. Ele é uma entidade. É mais ou menos igual conhecer o Silvio Santos. Tipo assim, sabe? Conhecer o Silvio Santos. O Silvio Santos dos investimentos, né? Aquele homem, assim, e o cara é uma entidade. O cara tem uma energia. Eu costumo dizer que você pode deixar o Silvio Santos de cueca e ele volta a ser rico, né? Eu acho que o Barça é a mesma coisa, né? É lógico, não é. Esses caras são especiais. Por isso que não vai existir mais. Seu Luiz é uma lenda, gente. Que nem o Silvio Santos é uma lenda. Nunca mais, esqueçam. Nunca mais vai haver. Quando você vê também um empresário bem sucedido também, tem caras muito inteligentes, tem muito... Mas só que daí você chega perto do cara, o cara não olha nem pra sua cara, velho. É isso que tem também. Então você vira fã do cara, mas o cara não tá nem, sabe? Não, o cara ama o que faz. A minha principal situação aqui no canal é trazer gente que ama o fundo imobiliário, ama isso. E o cara que ama, o cara que quer passar para frente. Tem humildade suficiente para passar para frente. Entendeu? É isso que eu X a questão. Por isso que nós estamos aqui. E agora, para fechar, eu quero que vocês dois dê as duas principais de cada um, recomendações para o cara que está entrando e quer comprar o fundo imobiliário. Tá? Começando com o Vitório. Vai lá, Vitório. Como sempre. Não é recomendação de investimento. Não é ticket. É conselho, não, né? Não é ticket, não. Não é ticket, não. Eu acho que vai com calma. Acho que é a primeira coisa, né? Compra uma cotinha, vai se adaptando, né? E não se empolga, né? Não faça grandes movimentos. Não vende a casa para investir. Não vai de vez, né? Vai aos poucos. Isso aí. Né? Essa foi boa. Claro. Não precisa. As pessoas se preocupam em comprar. Tem cotas muito baratas, tem, sabe? Você pode comprar. Se for comprar ação, comprar no fracionário. Eu acho que, no momento, o mais importante é começar. Né? É que nem o Rui faz esse trabalho com a sobrinha, com a filha, com o pessoal que quer realmente. E muda a cabeça, né? E a netinha muda a cabeça das pessoas. Entendeu? Bom, e a minha sugestão é o seguinte: não olhe o último ano. Esqueça o último ano. Vá no mínimo 3 anos para trás. Tá? No mínimo 3 anos para trás nos fundos. Tá? Não entre em IPO de fundo imobiliário. Entendeu? Não acredite em tudo que você escuta. Tenha personalidade. Leia 3 anos e vá em canais e veja naquele fundo que te interessou o histórico de reclamações nos comentários dos programas, nos canais de fundo imobiliário, para você ver se aquele gestor tem um passado ruim. E o último, diversificação sempre. Não só em fundo imobiliário. Tá? Fundo imobiliário, renda fixa, ações, o que você achar melhor, dólar, o que você... Diversificação é tudo. Verdade. Concordo plenamente com você. Deixa eu ver, deixa eu só responder aqui o Roberto Rocha. Quem quer ser igual o William hoje é muito fácil. Primeiro arrume um patrão chato, ruim, logo você será o rei dos ovos. No caso do meu caso, até se for uma diferenciação com relação ao seu Luiz, o seu Luiz ele me estudou meio 5 anos. Só que quando ele falou, você vai ficar vendendo ovo ou vai entrar na Bolsa de Valores, né? Eu ainda fiquei 5 anos ainda perambulando, ainda pensando. E aí depois a gente se separou nesse meio tempo, né?
Então, eu não fui aquele cara assim, nem ele aceitaria, nem eu também, pela minha característica e meu perfil, de ficar pedindo diquinha, que nem a turma faz hoje, né? Eu fui estudar e fui fazer com que ele nunca tenha vergonha de mim por ter me indicado para o mercado de capitais. E é isso que é a minha principal bandeira aqui no Seguindo os Passos do Rei. É fazer com que os novos iniciantes entrem de forma direita, ordeira e honesta. Aliás, a gente não forma só investidor, a gente forma gente honesta, né? Com certeza. E agora... Eu fiz uma brincadeira aqui. Eu posso fazer, Will? Pode. Aviso. Gente, presta atenção aqui. Aviso. Will. Vitório e Rui. Peraí. Vamos lá. Aviso. Vitório, eu fiz. Não é. Renda fixa. Por favor. Sempre foi e sempre será renda variável. Isso. Parabéns. Com certeza. Atenção, é isso mesmo, velho. Isso mesmo. Olha lá. Cota, rendimento. Olha lá. Muito bom. Olha lá. Interrogação. Opa, agora é sim. Assim. Uhum. Isso mesmo. Conta rendimento. Obrigado. E, ó, por favor, não deixe a sua sogra recolher esse papel no chão. Não, ela não entra aqui no quarto, não. Eu libero o canil para frente à noite. Coitado. Mas, minha gente, queria agradecer a todos aí. E espero que vocês tenham gostado dessa noite. Amanhã tem um final de semana bacana. Pega um fundo imobiliário, vai estudar. Eu acho que o importante aqui é que a gente sempre está tentando... e não dá, né? Eu acho que a questão de seguir as pessoas... Não me siga, não siga o Vitório, não siga o Rui, mas siga o exemplo que a gente deixa aqui, que é um pouco do nosso conhecimento em nossas carreiras como investidor. Menos idolatria, mais estudo, como diz o professor Arthur. E quem quiser conhecer essa joia rara, o livro Tesouro Direto Simplificado com o Vitório Amoedo, você entra na Amazon e adquire lá, porque ele vai fazer uma live sobre isso aqui. Qual foi a emoção de escrever esse livro? Qual foi a emoção de escrever esse livro? Quantas páginas tem esse livro, Vitório? E dê sua boa noite, e depois a gente passa para o Rui e o Rui dá uma boa noite dele. É uma leitura rápida, são 190 páginas. E o melhor realmente está no final, né? Como todo filme, né? Então, assim, tem uma parte mais teórica no começo, cálculo e tal, como é que funciona, tá? Mas a parte da estratégia, da marcação a mercado está no final e é o que o investidor precisa entender, né? Sim. Que é um mercado bem interessante. E no mais, é um prazer sempre estar aqui, fazer um convite aí para a gente bater um papo lá no meu canal. É quase um barzinho aí, né? A gente fica aqui na sexta, só faltou vocês tomarem alguma coisa aí também, né? Eu tomo água. Aqui é minha água. Eu tô aqui com meu marula hoje, meu marula caseiro. Patrocinador. Opa. Mas, cara, eu fico muito lisonjeado de ter trazido os seus conhecimentos aqui no nosso canal. E o Rui é de casa, o Rui é da família, a gente se conversa quase todos os dias, é sempre um prazer imenso conversar com esse irmão aqui que eu ganhei. Poxa, Will, 1h e 43 minutos? Putz, rapidinho, eu nem percebi, agora que eu tô olhando aqui pra cima. 60, 70, né? Falando, né? 60, 70, dá para acabar. Olha, 60, 70. Olha, eu estou muito orgulhoso aqui de ter a possibilidade de estar nessa conversa legal aqui. Você vê como foi um bate-papo legal, metemos Deus na ferida, sem ofender ninguém. E estou muito orgulhoso desse convite. E sempre que você convidar, eu podendo, estou sempre aí. A gente já vai discutir o próximo projeto. Gente, muito boa noite a todos. Eu quero que vocês deixem o seu like ao sair, compartilhem com quem vocês gostam. Realmente foi uma grande aula de fundos imobiliários.
vantagens e desvantagens com Vitória Almoedo e Rui das Neves. Um bom final de semana para vocês e um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Fui.